Olá, esse é o canal Bom Dia com Jesus Sempre, amém? Eu sou a Ana Cristina Alves, como vocês já sabem, já me conhecem, e estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês uma mensagem da Palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês de um pequeno texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 43. Nesse texto conta para nós um episódio muito interessante quando Filipe está indo até Jesus e ele encontra Natanael e ele chama Natanael para ir também. Vamos lá, né? Vamos lá. O mestre, aquele que os profetas falaram que viria, eu conheço ele, vem comigo. Mas aí Natanael diz uma coisa algo muito interessante ali para Filipe naquela ocasião, né? Ele diz: viria alguma coisa boa de Nazaré? E eu me lembro aqui, né, me faz pensar, na verdade, daqueles momentos quando a gente convida um amigo para ir na nossa igreja, vai ter um evento especial, né? Você quer que ele vá para ele poder conhecer, uma maneira dele começar a conhecer a igreja, conhecer o evangelho. E aí você chama ele com aquela empolgação, com aquela animação, e ele vem dar aquela resposta pra gente tão negativa, né? Não sei se você já passou por isso. Você já passou por isso? Me conta aí se você já teve essa experiência. E ele te dá aquela resposta negativa que parece até que joga um balde de água gelada na nossa cabeça, né? Mas nós entendemos e não desistimos de maneira nenhuma de chamar esse amigo, essa amiga para ir fazer uma visita na nossa igreja, né? E aí, prosseguindo, Filipe, naquela ocasião, não desiste e Natanael vai com ele. Daí que quando Jesus vê Natanael se aproximando, ele fala algo muito interessante a respeito desse homem, porque ele diz assim: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Gente, que palavra, né? O próprio Jesus falando isso a respeito de Natanael. Porque Natanael falava ali, ele era sincero, né? Aquilo que ele sentia, aquilo que ele pensava no momento, ele falava. É o que a gente consegue entender por essa fala de Jesus. Claro que nós temos que saber diferenciar sinceridade, né, de grosseria, de falta de educação. Tem pessoas que elas dizem ser, eu sou sincera, eu falo na cara mesmo das pessoas e pronto. E na verdade ela acaba agindo com falta de educação, com falta de ética, magoa as pessoas, entristece. Aí não, né, gente? Mas Jesus fala isso a respeito de Natanael. E eu fiquei aqui pensando, o que será que Jesus falaria se fosse comigo ou com você? Se estivéssemos nós no lugar de Natanael, será que ele poderia hoje falar a nosso respeito? Aí está, né, uma pessoa em quem não há falsidade. Será que nós estamos caminhando nessa direção de sermos essa pessoa que Jesus possa ter essa fala ao nosso respeito? Natanael ficou muito curioso quando Jesus fala isso a respeito dele, né? Logo perguntou: de onde você me conhece? Se fôssemos conosco hoje, nós diríamos: quem foi que te contou? Quem falou isso ao meu respeito para você? Ele ficou muito curioso com essa fala de Jesus. Então Jesus diz para ele: não, eu te vi quando você estava lá sentado embaixo da figueira, eu vi você lá. E aí quando Jesus faz essa declaração para ele, aí ele acredita que Jesus era quem Filipe havia falado para ele, né? Como nós diríamos hoje, a ficha de Natanael caiu naquele momento quando Jesus fala de algo que ele ficou muito surpreso. Nós entendemos com isso que Natanael estava sentado embaixo daquela figueira totalmente sozinho, não tinha mais ninguém com ele. E Jesus disse que tinha visto ele lá. Bem, pensando sobre isso, nós temos aqui, poderíamos falar várias coisas a esse respeito, mas eu quero falar com você um pouquinho sobre quando tem pessoas que só acreditam em Jesus, só acreditam em Deus, se elas receberem uma bênção, um milagre das mãos do nosso Deus. Vão para a igreja, vão para os cultos, vão para as campanhas de oração, clamando, pedindo algo, estão em oração, pedindo, e aí que se não receber, elas não acreditam.
Ah, Deus não existe, ah, Deus não me ama, Deus não está nem aí para mim, Deus não se interessa para os meus problemas, para as minhas dores, para a minha situação. Pessoas que só acreditam no amor de Deus, na existência, até mesmo na existência de Deus, se Ele lhe der alguma coisa que ela está pedindo. Gente, isso é triste, né? Eu acho que isso é triste. Por que que eu digo isso? Porque nós temos a palavra de Deus. E quando nós lemos a palavra, se o fato de ler o que está escrito aqui não me leva a acreditar na existência do nosso Deus, de um Deus que é todo-poderoso, gente, isso é triste. A pessoa está com o coração muito fechado, muito turbado, né, com o seu entendimento cego, porque ela não consegue acreditar lendo a palavra. Mas além de ler a palavra, nós temos as coisas ao nosso redor. Talvez, quem sabe, onde você mora aí, existe um monte, né? Um morro enorme, um monte. Quando você olha para esse monte aí, né, de repente da janela da sua casa, o que passa na sua cabeça? Quem é que criou isso? Quem colocou ali? Quando você vai à praia, que você vê aquele mar imenso, lindo, né, infinito aos seus olhos, quem foi que criou isso? Quem colocou ali? E quem colocou todos os seres vivos que há no fundo desse mar? Gente, só de olhar para essas coisas, não temos como dizer que Deus não existe. Não temos como não acreditar na existência de Deus, como não acreditar na existência do nosso Jesus, do nosso Salvador. Então, nós encontramos muitas vezes pessoas assim. Feliz é aquele que, mesmo não tendo suas orações respondidas como espera, que mesmo não recebendo o milagre que tanto tem pedido ao Senhor, ele continua acreditando em Deus, ele continua servindo a Deus, ele continua acreditando em Jesus, amando a Jesus, ele continua na sua posição de filho e de discípulo de Cristo. Feliz, bem-aventurado é aquele que declara de todo o seu coração que se Deus fizer, ele é Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o seu Deus. Então que eu e você possamos ser essa pessoa que tem essa declaração de verdade, que venha de dentro do nosso coração essa declaração e que possamos viver isso. Não importa, mesmo que Deus não fale para você, não, eu te vi quando você estava sentado lá embaixo da figueira. Ainda que Deus não diga para você, eu te vi quando você estava de madrugada chorando e falando comigo. Eu te vi quando você estava orando tal hora, quando você estava chorando, quando você estava clamando. Ainda que Deus não te fale isso, que mesmo assim você continue crendo nele, acreditando nele, sabendo que ele é Deus, que ele é o Todo-Poderoso, que ele te ama e que ele tem cuidado de você. Amém? Que Deus te dê um ótimo final de semana, graça e paz. E não esqueça, deixa o seu like aí,